A cultura de balada, festas, bebedeiras, porque as escrituras sagradas e o evangelho condena tal estilo de vida, lugares e também esse tipo de comportamento, porque a Bíblia não recomenda que o verdadeiro cristão, a pessoa sensata e sábia, não participe, não vá para esses tipos de festas, para esses tipos de lugares com baladas, bebidas, festas e etc. Neste vídeo vamos tratar um pouco sobre este assunto. Já aproveita, deixa seu like, pois é importante para o YouTube entender o engajamento e distribuir este vídeo para mais pessoas. Então vamos falar sobre essa questão que existe muito entre os jovens hoje em dia. Quando você entra na faculdade, no ambiente de trabalho, a gente sabe, quem fez faculdade e quem trabalha em alguma empresa, sempre tem a cultura das pessoas que não são cristãs, que não conhecem o evangelho, de no caso chegar ao final de semana, trabalhar a semana inteira, chega no sábado, no domingo, eles querem gastar o dinheiro que tem com bebidas, com baladas, com festas, até mesmo às vezes com drogas. Então, de onde vem essa cultura? A mídia incentiva bastante esse tipo de comportamento entre os jovens, que é bastante insensato e acaba caindo nesse tipo de comportamento que acaba levando muitas pessoas à ruína. Depois, quando elas chegam por volta dos 30, 35 ou 40, eles veem que esse estilo de vida era apenas ilusão e cansativo. Muitos apenas têm esse estilo de vida para poder provar e ser aprovado pelas pessoas, como se estivesse devendo algo a alguém. Tem pessoas que não gostam de ir para baladas, de beber, de ir para festas, mas acaba na flor da juventude sendo influenciados por outras pessoas. Eles pensam: eu tenho que fazer parte de algum tipo de rol, de algum grupo, senão as pessoas vão achar que eu sou careta. Se eu não for para festas, para as baladas, se eu não ficar com várias garotas ou a mulher com vários homens, no caso vão falar que ela é careta. Geralmente isso ocorre mais em relação ao homem. Ele tem que ficar com várias garotas, ir para festa, beber bastante, fumar, usar drogas, destruir a saúde. Isso vem já de um pensamento psicológico social, que acaba, no caso, incentivando as pessoas a fazerem isso e a terem esse tipo de comportamento. Porém, a Bíblia vai na contramão de tudo isso que é pregado e ensinado pelo mundo. E depois, quando as pessoas começam a amadurecer, a ficarem mais sábias, mais sensatas e mais inteligentes, ela vê que tudo isso, essas festas, tudo isso não passa de ilusão e babaquice. Até mesmo muita gente acaba, no caso, gastando dinheiro para ver esses cantores sertanejos, cantores de funk, e gastar o seu tempo com bobagem, com besteira, como se fossem pessoas manipuladas, pessoas sem juízo, pessoas totalmente alienadas e praticando todo tipo de abominação, achando que estão arrasando porque estão fazendo parte de algum tipo de rol, como festas, como carnaval, por exemplo. Eu conheço pessoas, particularmente amigos, no ambiente de trabalho, por exemplo, que não gostavam de carnaval, porém eles iam apenas para poder fazer parte de algum grupo e ser aceito pela sociedade como uma pessoa descolada que vai para festas de carnaval, ou fica para cima e para baixo em um sol quente com a latinha de cerveja na mão, apenas para mostrar que é descolado. No caso, é o ápice da alienação. Aí você pode se perguntar: o cristão, o verdadeiro cristão, a pessoa sensata, madura, sábia, independente da idade, deve ir para festas, baladas? A pergunta é: o cristão deve ir à festa? É que as festas sobre as quais se pergunta quase sempre não são festas de comunhão. Não há sequer motivo algum para perguntar sobre as festas que estão focadas na comunhão cristã. Essa questão é quase sempre em relação a festas que envolvem álcool em excesso, o consumo de álcool por menores de idade, drogas e sexo ilícito. Certamente existem descrentes que podem festejar inocentemente, porém, uma festa que envolve coisas que são imorais ou ilegais deve ser evitadas. No caso, qualquer cristão e pessoa sensata deve evitar esse tipo de ambiente, que no caso não vai agregar em nada em sua sabedoria, vai deixar a pessoa apenas mais alienada e mais débil para poder pensar, raciocinar. O tempo que você gasta com essas baladas, com amigos falsos e também com bastante bobagem, você pode investir em outras coisas, em momentos de paz, em estudo, momentos com a família, de oração, ler a Bíblia, fazer algum tipo de exercício, se doutrinar, ter mais disciplina e não ficar gastando dinheiro apenas com essa questão da alienação, usando droga, álcool e também contaminando e destruindo o corpo, que um dia a saúde vai cobrar. Como crentes, devemos nos proteger contra a tentação, lembrando
que as más conversações corrompem os bons costumes. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Além disso, participar de festas onde ocorrem atividades pecaminosas, mesmo que não participemos delas, enfraquece nosso testemunho e traz reprovação ao nome de Cristo. Lá diz, em Romanos, capítulo 2, versículo 24. Lá diz, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, no caso, pelo mau testemunho. Aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Essas festas, no caso, não vai trazer nenhum tipo de benefício. Geralmente, os jovens acabam sendo influenciados pela mídia, que tem essa questão da cultura do sábado, do sextou, que todo sábado a pessoa tem que sair para uma festa para poder, no caso, retribuir e compensar ou recompensar os dias de semana trabalhando na empresa ou que ele passa na faculdade estudando. Ele tem que participar daqueles famosos paredões, onde as pessoas acabam se prostituindo. Várias mulheres acabam indo para essas festas, ficando em cima dos carros, dançando de maneira sensual, e um dia essas mesmas mulheres irão se casar e terão filhos, e no caso vai ter um passado com a má reputação, tanto as mulheres como também os homens. Não é só a questão da mulher, a mulher também que se prostitui gratuitamente, fica com vários homens, ela fica conhecida como rodada. Quando ela se casa, ela quer manter o respeito, tudo isso, mas tem um passado pecaminoso, e aí tudo bem. O passado às vezes não importa, se ela, no caso, reconhece que errou e aceita o Evangelho de Jesus Cristo, segue um novo estilo de vida. O problema é que esse passado pode ter influência no comportamento dessa mulher e também desse homem. O homem que se prostitui e fica com várias pessoas, uma e outra, quando ele se casa, ele não consegue ter apenas uma parceira sexual fixa. Ele, no caso, está acostumado e habituado, e devido a essa tendência, vai, no caso, acabar mais cedo ou mais tarde traindo a mulher. Tudo por causa dos hábitos. No caso, o comportamento, a força do hábito é muito forte. A pessoa está, no caso, acostumada a se prostituir. A mulher fica com um, depois de semana fica com outro, ou namora com um tempo, depois de um tempo separa, namora com outro, vive nessa prostituição lá e cá. E o homem também namora com uma, depois de um tempo não dá certo, namora com outra e tem relações sexuais. Fica um namoro, ou melhor, uma prostituição camuflada. E quando ela, no caso, se casa com a pessoa, com seu cônjuge, ela não consegue mais ter esse estilo de vida devido ao famoso ficar, já está com o poder do hábito em sua vida, enraizado em suas práticas. Então ela não consegue ser fiel devido a esse passado. A questão não é apenas o passado, pois o passado não importa, o que importa é agora. Isso eu concordo, porém muitas vezes, 70% das vezes, esse passado vai influenciar no comportamento da pessoa. A pessoa vai viver um estilo de vida com o cônjuge casado, mas vai ver que vai cair na rotina devido a esse passado pecaminoso. Há também aqueles que pensam que ir às festas é uma oportunidade de compartilhar Cristo com os incrédulos, e embora devamos estar prontos como uma resposta para a esperança dentro de nós, no caso pregar o Evangelho onde quer que seja. Porém, você acha mesmo que nessas festas, baladas, as pessoas vão estar focadas e com o coração aberto para Deus, para Cristo? Dificilmente você, em um ambiente de balada, vai conseguir pregar o Evangelho, até mesmo devido à zoada desenfreada que tem aquelas músicas. Também a questão do ambiente, as pessoas vão estar lá propícias com tendência à prostituição, ao uso de drogas, boa parte das pessoas alcoolizadas, com drogas no sangue. Tudo isso vai, no caso, interferir ela usar o raciocínio lógico e a sensatez. No caso, não vai adiantar muito a pregação do Evangelho. Você pode tentar e pregar sempre, porém tem outros momentos e outras ocasiões onde você pode pregar a essas pessoas. Não precisa estar estudando na faculdade e ir no final de semana com eles. Você, no caso, pode apenas dizer que não, pois está no caminho certo, no caminho da sensatez. Antigamente as pessoas tinham medo de dizer não, eu não vou para a balada, para essa festa, pois vou ser careta, no caso vão mangar de mim. Mas nesse caso, se você parar para pensar, é bem melhor ser careta, entre aspas, e ser sábio, mais sensato, do que ir para esses lugares onde apenas vai corromper e te deixar sem disciplina. Uma vida com mais disciplina, cuidar bem, dormir bem, exercício físico, boa alimentação, vai fazer bem e vai te deixar com mais disciplina, diferente de uma pessoa que vive em balada, que no caso passa a madrugada toda se prostituindo, bebendo, usando drogas. Chega no outro dia, a pessoa está morto de cansado e não fez nada, não vai ser produtivo.
nem no trabalho, na empresa em que ela presta serviço e muito menos também nos estudos. Não vai ter sensatez e vai amadurecer pouco na vida. Vai chegar aos 40 anos totalmente vazio, com a mente totalmente fútil. E toda essa futilidade ela é criada dentro da cultura. A mídia contribui bastante com novelas, com filmes que exaltam o comportamento das pessoas por ser descolado, de ir para festa, para balada, que tem que ir para isso, para poder mostrar à sociedade que você é bem descolado e sucedido. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo vai totalmente na contramão de tudo que o mundo ensina. O mundo ensina que é bonito ir para essas coisas. E você observa que tudo isso é influência da mídia, e essas pessoas, no caso, que estão em faculdade, ambiente de trabalho, jovens, devido à consequência da influência da mídia, também acabam influenciando outras pessoas que acabam tendo um senso de justo, de justiça, honestidade, e acabam com a insensatez, com falta de maturidade e inexperiência, caindo, achando que são obrigados a participar de tais coisas, de tais ambientes, de áreas de festas, para poderem ser aprovados na sociedade, ou no caso, não serem vistos como caretas. Veja só, o ato de ir à balada ou festas não é necessariamente pecado, exceto sua consciência de condenar. Porém, o ambiente de festa e balada pode levar a cristãos maduros a pecar. Cada crente deve refletir com sua consciência e pedir orientação a Deus antes de decidir ir à balada ou não. Eu prefiro minha consciência não ir, e nas vezes que, no caso, eu poderia ter ido, antes mesmo de ir, a minha consciência já pesava. Antes de decidir se vai à balada ou não, pense: por que quero ir? Verifique se suas razões são mesmo puras. Lembre-se, você terá que prestar contas depois a Deus. Você pergunta também a si mesmo: me sinto errado? Seja honesto consigo mesmo. Se você está enfrentando dificuldades com bebedeiras, drogas ou tentação sexual, não vá à balada. Diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Você também pode se perguntar: é seguro? Você conhece bem as pessoas com quem vai? Tem forma de ir para casa no fim? Tome cuidado com a sua integridade física, pois neste lugar também tem bastante brigas, discussões devido à questão de paqueras, mulheres, drogas e etc. Outra pergunta é se você tem permissão. Se você não é adulto, converse com seus pais sobre o assunto e peça permissão. Se você tem dúvidas sobre o assunto, é boa ideia conversar com o pastor ou líder antes, pois no caso ele vai lhe disciplinar e lhe advertir, alertar sobre as condições e os perigos de ir para uma festa que pode trazer também malefícios à sua saúde física, à sua integridade. E a sua consciência permite? Se você tem dúvida sobre o assunto ou se sua consciência disser não, então não há. Como diz em Romanos capítulo 14, versículo 22 ao versículo 23. Lá diz: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, isso permanece entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Porém, aquele que tem dúvida é condenado a comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. A Bíblia ensina e avisa que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não significa que não podemos ter amigos crentes, porém que precisamos ter cuidado em sua companhia, isso resistir à pressão do grupo. Na balada, em festas, a pressão para pecar é muito grande. A balada é um lugar para ouvir música, conviver amigos e dançar. Não é pecado gostar de ouvir música ao vivo e de conviver com amigos. Porém, a balada não é o melhor lugar para essas duas atividades. A música é tão alta que fica difícil de apreciar e conversar. O ambiente de balada também distrai desses objetivos. A maioria das pessoas que vão para as baladas não está lá só para curtir o som e companhia dos amigos. Algumas baladas são notórias por promover bebedeiras, drogas e promiscuidades e devem ser evitadas pela pessoa cristã e pela pessoa de bom senso, madura e santa. Então, amigos e amados irmãos, esse vídeo foi só uma advertência, uma instrução para você se questionar sobre essas questões de baladas, de bebedeiras, carnaval ou qualquer tipo de festa que venha, no caso, deixar você alienado, que você, no caso, não tenha tempo para pensar e essas festas que são tão influenciadas pela mídia, para você ir escolado para provar algo para alguém, como se você tivesse necessidade
de provar algo para alguém. Então, como cristão, vá na contramão, não participe dessas festas, dessas baladas, dessas orgias que existem. Isso vai fazer você uma pessoa talvez mais imatura, uma pessoa em si, não vai lá o bom senso a você. Se você quer ser uma pessoa cristã, vibrante, ande na contramão de tudo isso, do que a mídia diz, que seus colegas de trabalho na faculdade, eles também dizem, pois eles ainda são imaturos. Independente mesmo tiver o evangelho como princípio de vida, com certeza uma pessoa, na maioria dos casos, não todas as vezes, não estou dizendo, mas na maioria das vezes será pessoas imaturas. Então, pense bem sobre essa questão dessa cultura, ande longe dessa cultura do sexo, do funk, forró, dessas músicas que fazem a apologia e a prostituição. E no caso, e viva sempre a mão e indo em direção ao evangelho de Jesus Cristo, salvação que vai lhe dar a vida eterna e uma garantia da verdadeira, pois essa é a vida falsa, a vida verdadeira ainda por vir. Então, que Deus abençoe todos vocês grandemente. Pense sobre esse assunto de baladas, bebedeiras, férias, a cultura que a gente tem aqui em nosso país, que é tão influenciado pela TV, filmes, novelas e pelo entretenimento. Possa refletir sobre isso. Então, que Deus abençoe você e até o próximo encontro.